E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos dar aí continuidade aos nossos estudos. Vamos estar fazendo algumas ponderações referente ainda ao plenário do Tribunal do Júri, referente a recursos, tem muitas coisas para a gente estar vendo aí e a gente está apresentando várias matérias para você que está estudando para concurso, ficar atualizado, para você que atua no caso concreto também está atualizado, poder estudar e ir com tranquilidade lá para os seus trabalhos, realizar seu júri com tranquilidade, ok? Bom, o que a gente vai lembrar aqui? Tribunal do Júri, primeira e segunda fase, sistema bifásico, ok? Quando termina a primeira fase, que vai de denúncia até uma decisão, que pode ser impronúncia, absolvição sumária, desclassificação ou pronúncia, antes do juiz decidir, conforme aqui o artigo 403 do Código de Processo Penal, tá? É realizada a possibilidade de das partes apresentarem alegações finais, ok? Questão aqui é, essas alegações finais são obrigatórias? A gente vai ver isso. Bom, em regra, eu entendo que sim, ok? E alguns entendem, uma grande maioria entende que sim, por causa, ainda mais no júri, por causa da plenitude de defesa, ampla defesa, principalmente pela plenitude de defesa. Porém, há entendimento também de que lá na primeira fase, lá do Tribunal do Júri, né, a defesa, por exemplo, pode fazer uma petição de alegações finais, se for por memorial ou se for oral, afirmando que vai apresentar as suas razões, os seus fundamentos lá no plenário do Tribunal do Júri. É permitido? É, até porque o juiz que vai julgar, por exemplo, os fatos, caso o sujeito venha se pronunciado, são os juízes de fato ou do fato, que são os jurados, pessoas do povo, ok? Então, por exemplo, se você está numa situação concreta, caso concreto, em que você tem certeza lá que o réu vai a plenário do tribunal de júri, para que você vai ficar apresentando alegações finais, explorando matéria de defesa, mostrando as suas teses que você vai arguir provavelmente no plenário do tribunal do júri para o promotor de justiça? Não sei se isso seria bom. Eu não faço. Faço o que é o normal. Vou apresentar as minhas razões mais aprofundadas lá no plenário do Tribunal do Júri. Pronto, não dou nenhuma dica do que eu vou fazer lá no plenário para o promotor de justiça. Mas não posso deixar, pelo menos esse também é o meu entendimento, eu compactuo com aqueles que têm entendimento, que não pode deixar de aplicar e de apresentar as alegações, seja orais ou seja por memoriais. Então, essas alegações finais, aqui do artigo 403, elas, no meu entendimento, de tantos outros, a gente vai ver alguns julgados agora aqui da STJ, entendemos que ela é obrigatória. Ah, se não houver essa apresentação? Bom, se não houver essa apresentação, tem que se entender por quê, né? Se foi por desídia da defesa, o juiz deve nomear um defensor público ou um advogado ad hoc para que ele possa vir apresentar, ok? Se for de comum acordo, for estratégia da defesa, né, me parece que não tem ilicitude, não tem ilegalidade, não dá para gerar nulidade. O problema é você conseguir demonstrar que isso é um acordo das partes, do réu e da defesa técnica, tá? O que eu recomendo? Apresente suas alegações finais. Seja que você faça oralmente, ou seja, por escrito, dizendo que vai se aprofundar nas teses em plenário do Tribunal do Júri, caso o sujeito seja pronunciado, porque você já sabe que ele vai ser, e isso não é considerado como algum tipo de falha, erro, desídia do advogado do defensor, ok? Decisão aqui, tem uma decisão aqui, tem várias, mas vou apresentar uma para vocês aqui, do STJ, que é muito interessante essa decisão, tá? Então, trata aqui do tema da tese, né, o tema referente a 751 de 2002, ok? Então nós temos aqui, né, o informativo de jurisprudência 751 de 2002, que fala aqui, ó, ramo do direito, tá? O HC é o 710.306
O relator é o ministro Olindo Menezes, foi o desembargador convocado para atuar. O ramo do direito, direito processual penal, tema Tribunal do Júri, fase acusatória, não oferecimento de alegações finais, comprovação de que isso não ocorreu por desídia do acusado, prejuízo à defesa, configuração, princípio da plenitude de defesa, nulidade da decisão de pronúncia. Nesse exemplo aqui, a defesa não apresentou as alegações finais e aí gerou nulidade, né, na decisão de pronúncia, o que foi proferida sem a nomeação de um defensor público para apresentar essas alegações finais. Não houve manifestação expressa, por exemplo, do réu, que ele estava abrindo mão das alegações finais. Me parece até que se ele pedisse para abrir mão por questão da plenitude de defesa, deveria ser nomeado, sim, um defensor público ou um advogado para que pudesse apresentar, evitando prejuízo para ele. Porque às vezes o réu, a gente não sabe qual é o sentimento dele, se é de revolta, se é de raiva, se é de tristeza, se é de abandono, e largou tudo para lá, não está mais a fim de saber de nada, e o que vier para ele é lucro. Às vezes o cara está numa depressão, seja lá o que for, e ele não está tendo condições de avaliar as consequências desse ato dele, entendeu? Então, para mim, eu entendo que sempre deve ter as alegações finais, seja do advogado que está atuando, mesmo que o réu fale que não queira, porque aí quem tem habilidade técnica para isso é o advogado, e seja via a nomeação de defensor público para isso, tá? Então tá lá, o entendimento, destaque, vou continuar lendo aqui, fala, né? Deixa eu só puxar mais para cima para gente. O entendimento de que em processo de competência do Tribunal do Júri, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória não é causa de nulidade do processo. Não se aplica na hipótese em que isso não ocorre por deliberação do acusado. Ou seja, não houve acordo do acusado com a sua defesa técnica. Isso é comum, a gente está conversando com o réu e a gente tentará traçar uma estratégia e aí o réu, a palavra do réu até tem o peso nisso aí. Mas que tem que prevalecer do advogado, do defensor público, enfim, da defesa técnica. Continua lá, em processo de competência do júri, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação de mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade, positivo ou negativo da acusação, formulada para que o réu seja submetido ou não a julgamento perante o tribunal do júri. Juízo natural da causa. Ok? Todavia, no caso, e aí eu sempre falo para vocês, gente, a lei tá aqui, a lei tá ali, a lei tá no alto, tá para todo mundo, jurisprudência, mas sempre tem o caso concreto. Então, volto mais um exemplo aqui de que tem que ser avaliado no caso concreto. Todavia, no caso, em homenagem ao princípio da plenitude de defesa, ainda que o causídico não então constituído tenha sido intimado e não tenha apresentado a peça processual, incumbiria ao magistrado mandar intimar pessoalmente o acusado para constituir novo advogado, ou, não tendo eficácia essa providência, encaminhar os autos da Defensoria Pública de modo que essa passasse a patrocinar a causa, inclusive apresentando as derradeiras alegações antes da sentença de pronúncia ou despronúncia. Beleza. Em providência, essa providência ainda mais se impunha pelo fato de o acusado ter comparecido a juízo para dizer que não disponha de condições financeiras para continuar com o patrocínio do defensor constituído. Os precedentes que dão pela falta de nulidade em razão da falta de alegações na etapa do juízo de acusação devem ser entendidos para as hipóteses em que isso ocorra por deliberação do acusado. Então, o acusado abrindo mão não teria nulidade. No caso, o acusado não abriu mão, ele foi lá e falou que não tinha condições mais de pagar o advogado e, portanto, provavelmente não foi apresentado essas alegações finais. Assim, configurado o prejuízo à defesa do acusado, deve ser anulada a decisão de pronúncia para que seja renovado o prazo para a defesa apresentar alegações finais. Então, nesse caso aqui, anulou a decisão de pronúncia,
foi nomeado provavelmente um defensor público, ele apresentou as alegações finais e daí o juiz foi e proferiu uma decisão de pronúncia ou despronúncia, não sei qual foi o resultado. Mas poderia ser uma das duas. E provavelmente foi a pronúncia, ok? Então, gente, a regra, a gente tem até aqui o professor Guilherme de Souza Nucci, no livro dele, né, aborda isso, tá? E tem essa ideia, traz essa ideia para a gente. E ele fala aqui na página 1000, na página 1000, a finalização da fase instrutória de formação da culpa, cuja meta é apenas julgar admissível a acusação para que seja submetida à apreciação do tribunal do júri, pode levar a defesa à estratégia de não apresentar o mérito das suas alegações quanto ao caso. Defensores tarimbados, acostumados ao júri, podem não achar interessante expor ao órgão acusatório qual a tese a ser sustentada em plenário. Óbvio, né? Sabendo que a pronúncia será inevitável. Você só vai ter essa postura quando você perceber que a pronúncia é inevitável. Seu cliente vai ser pronunciado. Então, para que você vai apresentar todas as suas ferramentas, todas as suas teses defensivas, sabendo que o cara vai ser pronunciado? Deixa para você fazer uma alegação final técnica, informando que vai apresentar todas essas razões lá no plenário para os juízes de fato e do fato, ok? Não se trata, nesta hipótese, de acusado indefeso. Nesse caso, não é um réu indefeso, tá? Porque ele está percebendo que o sujeito vai a júri, então ele não quer colocar as cartas na mesa. Pois há uma estratégia nessa atuação. Porém, tudo depende do caso concreto. Volta ele falando aqui, tá? Então, tudo vai depender do caso concreto, porque, e ele continua aqui ainda informando, embora haja entendimentos doutrinários jurisprudenciais em sentido contrário, a falta de representação de alegações finais, ainda que se trate de procedimento de tribunal de júri, certamente não se coaduna com a aludida garantia constitucional, já que esta é a oportunidade colocada à disposição da defesa para que possa arguir teses defensivas capazes de, inclusive, evitar a submissão do acusado ao julgamento pelos seus pares, e surgindo daí a sua imprescindibilidade. Então, para ele, é imprescindível, né? Na hipótese em apreço, o não oferecimento de alegações finais não decorreu de estratégia defensiva, mas sim da inércia da advogada contratada pelo paciente, que, embora notificada, deixou de se manifestar nos autos, ok? Então, habeas corpus não conhecido, ordem concedida de ofício para anular a decisão de pronúncia, reabrindo o prazo para a Defensoria Pública apresentar as alegações finais em favor do paciente. Isso aqui é uma decisão que veio que ele relata aqui. Então, gente, me parece que é muito claro, né? Tratando-se de alegações finais, se o réu, né, demonstrar que é uma estratégia da defesa e abrir mão disso, me parece que não tem nulidade. Se a defesa fizer uma alegação final de uma linha dizendo que vai apresentar suas razões, né, os seus fundamentos ao juízo de fato, né, que são os jurados, é porque ele já está convencido de que o réu efetivamente vai ser levado ao plenário do tribunal do júri e ele não quer apresentar as suas teses que vai sustentar lá. Não tem nulidade nisso. Agora, se o advogado intimado não apresenta as alegações finais e o réu tem interesse que seja apresentado, me parece que tem uma nulidade. Se o juiz proferir decisão de pronúncia, como é o caso que aconteceu aqui, o STJ está mostrando para a gente, anula a decisão de pronúncia, nomeia-se a Defensoria Pública ou um advogado, apresenta essas alegações finais e vem uma nova decisão que provavelmente vai ser de pronúncia, ok? Então essas são as informações extremamente importantes para você que está estudando para concurso público, para você que está atuando no caso concreto, não deixar de apresentar as alegações finais ou apresentar de forma coesa, né, no sentido de somente, né, deixar de enfrentar as teses que você vai apresentar no plenário, e numa outra situação, se você perceber que há grande chance já de você impronunciar ou absolver seu cliente, aí você enfrenta lá toda essa tese jurídica, fática, de prova, visando o que você pretende, ok? Fica essas informações para vocês aí.
Logo, a gente está retornando para outros assuntos extremamente importantes lá no plenário e do Tribunal do Júri, processo penal e penal. Bom, você pode muito bem ter essas informações tanto no nosso canal, de graça, tem vários cursos, várias informações lá, e também temos os nossos cursos lá na Hotmart, ok? Grande abraço aí para vocês e bons estudos.